Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do canal MetaChat. Eu sou Ana Caru e hoje, numa entrevista muito especial, eu vou trazer aqui para vocês a mentora de mulheres, Mabile Gonçalves. Ela que vai falar um pouco sobre equilíbrio na carreira e na vida pessoal. Então, fica ligadinha aí, vai ser maravilhoso e vamos junto nessa viagem interior. Eu gostaria de começar essa entrevista sabendo um pouco de você o seguinte. Eu sei que você vem do mundo corporativo. A ideia aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre esse equilíbrio entre vida, carreira, espiritualidade. E a gente sabe que sendo mulheres fica difícil às vezes, né, equilibrar todos os pratinhos, é muita coisa junta. E eu queria entender, antes de mais nada, como foi que se deu essa transição sua do mundo corporativo, porque eu sei que você vem desse universo, para começar a olhar. Então, vou pedir que você se apresente para o pessoal e traga um pouquinho desse início da sua história. Bom dia, olá Ana, é um prazer estar aqui com vocês para essa entrevista. Fiquei super feliz com o convite. Vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Mabile Gonçalves. Hoje eu atuo como mentora e treinadora de mulheres, com foco em equilibrar a carreira e as nossas questões pessoais, né? Eu vim do mundo corporativo depois de quase 20 anos atuando no mundo corporativo, em posições aí de liderança, tanto na área comercial quanto na área financeira. O mundo corporativo ele é um mundo bastante masculinizado, né? E nós mulheres, quando vamos para esse local, a gente muitas vezes para conseguir se impor, para conseguir ter direito de voz, de fala, a gente também aos poucos vai se masculinizando, né? Eu tive uma trajetória que foi bem bacana, né? Conquistei muitas coisas materiais, mas também perdi muitas coisas nesse caminho, né? Principalmente naquilo que tange as minhas questões pessoais mesmo, com o marido, filhos, meu tempo, né? E por causa disso tudo, né, que depois eu conto com um pouco mais de detalhes para vocês, hoje eu resolvi atuar mostrando para as mulheres que a gente consegue equilibrar, a gente consegue sim trazer uma remuneração para nossa casa, para as nossas questões, e consegue sim também ter tempo de qualidade com a família, com os filhos, a gente não precisa abrir mão de nada. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós mulheres nos sentimos culpadas, a gente se sente culpada, ora porque foi para o mercado de trabalho, a gente se sente culpada porque a gente não está em casa, não está com a família, com o marido, com o pai, mãe, com filhos, ou a gente também se sente culpada se a gente não vai para o mercado de trabalho e fica em casa. Muitas vezes a gente também se sente culpada porque a gente não tem como trazer essa rentabilidade, essa remuneração. Eu sempre vivi assim, nesse período que eu estava no mundo corporativo, essas duas culpas. Então, uma hora eu me sentia culpada porque eu não estava em casa, porque eu estava trazendo os bens materiais, vamos dizer assim, e muitas vezes eu me sentia culpada porque eu estava lá trabalhando, sendo muito bem remunerada, mas eu estava perdendo a festa da escola do filho, eu estava abrindo mão de estar com meu marido, eu estava abrindo mão de aniversário de pessoas importantes, e realmente é um grande desafio para a gente, né? Então, hoje, a minha missão é fazer com que as mulheres olhem para isso de uma forma saudável, de uma forma mais tranquila, mais leve, porque pode ser leve, dá para ser leve. Legal, é muito importante isso. Eu tenho certeza que muitas mulheres que assistam esse vídeo vão se identificar, porque eu acho que é algo que é muito natural. No ser mulher já é vir com esse saquinho de culpa nas costas, assim, por todas as exigências que a gente sofre realmente dentro da sociedade, dessa perfeição, de estar sempre inteira, fazendo tudo, dando atenção para todo mundo, tendo sucesso e ao mesmo tempo estando linda, bonita, plena, maravilhosa, maquiada, né? Muitas vezes em Maquiada, cima hoje, do inclusive, eu nem salto. passei maquiagem, passei só um batonzinho, e é interessante, né, quando a gente começa a falar dessa questão do equilíbrio, nós principalmente mulheres,
nós nos habituamos a usar muitas máscaras, né, para sermos aceitas nos espaços. Então, quando a gente está no mundo corporativo, a gente veste uma máscara que nos deixa mais masculina, né? Tanto nas roupas, quanto na fala, quanto no jeito, né? Num posicionamento menos amoroso e mais racional, porque é aquela máscara para aquele local. Muitas vezes a gente tem as máscaras para ser aceita em outros espaços mais femininos, aonde é quase que uma exigência você estar com uma beleza física perfeita, né? Então, cabelo escovado, tá maquiada, tá com uma determinada roupa de uma determinada marca. E é interessante, o meu cabelo, ele é enrolado, ele é super enrolado. E assim, faz muitos e muitos anos que eu tenho usado esse cabelo, né, de uma forma mais, como que eu posso dizer? De uma forma mais lisa, né? Mas ele é preto e ele é enrolado. E eu até aproveitando para contar isso para vocês a respeito das máscaras, a gente se pega com essas máscaras mesmo depois de começar um caminhar para essa parte do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal. Eu mostrei uma foto de quando eu comecei a namorar com meu marido, de quase 20 anos atrás, para os meus filhos. Eu tenho um filho de 5 anos e um filho de 9. E aí eram as minhas fotos com o meu rostinho natural, com a minha carinha natural, com o meu cabelo natural, tudo natural. E os meus filhos não me reconheceram. Tudo bem eles não me reconhecerem, porque a mãe deles, para eles, é essa pessoa que usa essa máscara há bastante tempo. Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Ana, e aí a gente falando de máscaras e quem são as pessoas que a gente quer deixar para o mundo, né? Porque quando a gente tem filhos, a gente também começa a pensar bastante sobre essa questão. Eu ia fazer um evento, né? Porque eu faço muitos eventos voltados para a espiritualidade, para essa questão feminina. Eu ia fazer um evento e geralmente eu faço uma escova no cabelo, deixo o cabelo, né, com aquela máscara que eu tô acostumada. E naquele dia em específico eu não ia conseguir fazer isso, não ia dar tempo. Eu estava conversando com meu marido, falando para ele: nossa, eu não consegui arrumar o cabelo, tem evento amanhã, vou ter que ir com o cabelo assim. E o meu filho tem 5 anos, olha como é importante a gente começar esse olhar dentro de casa. O primeiro lugar que a gente tem condições de mudar é dentro da nossa própria casa. Primeiro da nossa casa interna, que é o nosso corpo, e depois a nossa casa interna com quem mora com a gente. E olha que interessante, ele olhou para o pai e falou assim: você sabia que a mamãe esconde o cabelo dela? E aí foi muito forte. Meu marido não se tocou na hora que ele falou isso, porque eu tava com um coque assim no cabelo preso, amarrado. Meu marido nem tchum. Mas aí ele virou, meu marido estava olhando para o outro lado, ele virou o rosto do meu marido para onde eu estava e apontou e falou: a mamãe esconde o cabelo dela. Você sabia que ela vai no salão para esconder o cabelo dela? Porque o cabelo dela não é assim. Ele não é dessa cor e ele não é liso. E aquilo me impactou fortemente, né? Porque uma criança de 5 anos me trouxe à luz daquilo que eu faço há mais de 20 anos, né? Que é esconder o meu cabelo. Ele usou o termo super adequado para a ocasião, esconder o cabelo. Então, aquilo me impactou muito. Não impactou meu marido, porque o homem ele não tem essa disponibilidade emocional que a mulher tem, né, de olhar para esses detalhes. Para ele foi só mais um comentário, tá tudo bem, mas para mim me impactou muito, e era véspera de um evento onde eu trabalho essas questões das máscaras emocionais que a gente usa para a nossa sobrevivência no mundo, né? A gente usa uma máscara para a gente sobreviver dentro do seio familiar, se você não é filho único, para você ter a atenção dos pais, dos irmãos, se você é filho único, né, para você mostrar para o mundo que você tá ali, é maravilhoso, é maravilhosa, só tem você ocupando aquele espaço. Então a gente usa máscaras desde sempre. E quando ele falou isso para mim, né, da questão de esconder o cabelo, esconder a cor, esconder o cabelo, esconder tudo isso, para mim foi muito impactante. E aí foi a primeira vez que eu fiz um evento sem fazer escova. Eu tomei banho, fui para o evento com o cabelo lavado, né? Foi muito impactante. E aí, a partir de então, eu passo a falar sobre isso nos eventos onde eu vou, e os eventos são meus, né? Então, eu tenho começado a levar isso. E eu falei isso num evento, Ana, foi interessante, a pessoa uma mulher virou para mim e falou assim: mas qual é o problema? Porque não é todo mundo que está nesse nível ainda
de entendimento, né, de esclarecimento, dessa expansão da consciência. E ela virou para mim e falou assim, mas qual que é o problema? Ué, você se sente mais bonita, não tem problema nenhum, né? E aí eu falei para ela, pois é, o problema está justamente nisso. Por que que eu me sinto mais bonita alterando o meu cabelo? Eu deveria me sentir bonita do jeito que o meu cabelo é, né? Tem gente que tem o cabelo liso e altera o cabelo para ficar do jeito que o meu é natural. Por que eu estou fazendo um movimento inverso, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, são as reflexões que a gente começa a fazer quando a gente começa a olhar para essa nossa questão de expansão de consciência, né? De quem a gente é, dos porquês a gente faz cada coisa que a gente faz. Então, parece um detalhe, né? Mas olha como que isso ficou forte na cabeça dessa criança. Eu mostrei uma foto de 20 anos atrás que ele não reconheceu a mãe. A mãe dele é essa pessoa que usa esse cabelo alisado aqui, que agora não desalisa mais, né? Pelo menos até crescer tudo. E ele não reconheceu e ele ficou tão incrédulo com aquela situação que ele precisou contar para o pai. Falou: essa mulher aí é outra, viu? Essa mulher aí tá diferente, né? Então é muito, né? Sim, Interessante. sim. Enfim, precisava compartilhar isso com vocês, porque eu acho que faz sentido aqui com a nossa conversa. Sim, totalmente. E é interessante, né, esse comentário que foi trazido a respeito do, poxa, mas você se sente mais bonito. E uma coisa que a gente traz muito, né, a Caiane, que é a liderança aí das Filhas do Sol, traz muito e brinca muito, que é que se tem uma coisa que a gente pode, é poder. Então, a gente pode ser o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, mas acho que é justamente nesse lugar de compreender que hoje eu quero estar assim com o meu cabelo liso, simplesmente porque eu quero, mas se eu tiver que estar com ele enrolado, também tá tudo bem, né? Então, esse lugar de aceitação e de conforto com o que é natural, e a partir desse conforto e dessa aceitação, poder escolher qualquer outra oportunidade, mas não pela não aceitação. Eu brinco muito com os alunos de canto que eu falo que a ideia é você aprender a usar a sua voz para que você use de formas diferentes por opção. E não que você use de uma forma X ou Y por falta de opção de não conseguir ou não saber fazer outra coisa. Então, essa questão do cabelo é muito isso também. Você tem muitas opções de trazer, mas será que você tem realmente a opção ou será que aquilo se tornou uma falta de opção pelo que é exigido de você, né? Então, esse lugar realmente faz toda a diferença. O porquê eu uso, não é o usar ou não usar, mas o porquê eu uso, né? E isso é muito forte. E realmente, você falando, trazendo a fala do seu filho, poxa, eu fiquei arrepiada na hora que você falou, porque meu Deus, é isso, né? É esse questionamento. Eu tô agora também com o meu cabelo 100% natural, e ele fica todo enrolado. Ontem eu lavei, aí hoje eu penteei ele, então ele fica menos marcado os cachos, mas ele tá extremamente enrolado, assim. E tá lindo, eu tô amando esse cabelo, porque fazia tempo que eu não usava, eu sou muito de fases, né? Mas o nosso cabelo fala muito sobre, para a mulher é muito importante, de fato. O homem realmente acaba não tendo essa dimensão, mas para a mulher traz muito essa coisa da identidade, né? Seja de uma forma muito, ter muitas possibilidades de mudança, e tem gente que gosta muito de mudar e tem gente que gosta de manter, mas fala muito sobre essa alteração. Então, geralmente, a mulher, quando ela quer mudar, a primeira coisa que ela faz é ir lá e mexer no cabelo. Quando ela muda muito por dentro, o cabelo vem e fala, não, agora eu vou cortar, agora eu vou pintar, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, trata-se muito de uma personalidade. E o que eu queria, de repente, trazer aqui, que eu acho que é uma coisa interessante, em que momento da sua vida, porque geralmente a gente tem um start para mudar de visão. O que aconteceu para você ter essa virada de olhar para esse mundo dentro do corporativo e ter essa postura mais corporativa, mais masculinizada, para olhar e falar assim, poxa, eu acho que eu preciso ajustar. Você trouxe sobre o tempo, né, sobre essa questão da culpa e tudo mais, mas houve alguma coisa em especial que foi o que realmente startou essa sua virada de chave? Eu acho que é uma construção de um momento, né? A gente não tem um momento que é aquele momento que você acordou. Tem, assim, algumas gotinhas de água que vão caindo e chega uma que transborda o copo. Geralmente, as mulheres aí da minha faixa etária, eu estou com 40 anos, né? As mulheres da minha faixa etária, um pouco menos, um pouco mais, aí no intervalo de 10 anos, nós fomos criadas por uma geração de mulheres que, em boa parte, não estavam no mercado de trabalho, né?
ou se estavam, pararam de trabalhar. Minha mãe, por exemplo, foi um caso. Ela ficou grávida e ela optou por deixar de trabalhar naquele momento, porque meu pai supria ali o básico, né? A necessidade. Então, ela fez uma opção de não trabalhar. E aí, quando a gente fala dessa questão de se posicionar no mercado corporativo, de se posicionar, de olhar, é uma luta para que a gente demonstre que a gente não é frágil, porque a mulher tem a questão do emocional e da fragilidade, e para a gente não demonstrar que a gente é frágil, a gente precisa, muitas vezes, abrir mão de questões que são femininas. Por exemplo, nós, biologicamente, nós menstruamos, né? O homem não menstrua. Então, nós temos durante um período do mês, uma fase do mês em que sim, nós sentimos cólica, que sim, nós podemos ter dor de cabeça, a gente perde sangue. Então, obviamente, a gente tem uma questão que é fisiológica que está aquém do nosso resultado máximo. É óbvio isso, né? Só que quando a gente vai para o mercado competir com uma pessoa que não tem essas questões, a gente muitas vezes precisa passar por cima disso tudo. A gente passa por cima, às vezes, de uma cólica, a gente passa por cima do fato de a gente estar um pouco mais fraca, porque a gente está perdendo um sangue, né? Aquilo ali é uma pequena hemorragia. E a gente vai, aos poucos, a gente vai passando por cima de muitas coisas. A gente vai passando por cima das questões de, às vezes, querer ser mãe, né? Então a gente vai adiando a maternidade ao máximo possível, porque em muitos lugares a gente percebe que se a gente ficar grávida, a gente vai ser mandado embora, e se você tiver um filho pequeno, você não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, é um monte de coisa que vai acontecendo. Eu fui criada por uma mulher que saiu do mercado de trabalho e que, num dado momento da história, o casamento não estava legal, as coisas não estavam legais, e ela não tinha renda, né? Para poder eventualmente falar, não, para mim não está dando mais certo. Então, o que ela fez a partir disso? Ela tentou me criar da melhor forma possível para que eu fosse independente, né? Para que eu tivesse o meu lugar garantido por mim mesma, independente de uma outra pessoa, independente do marido, de alguém conseguir eventualmente me sustentar. Então, a gente tem uma raiz aí de posicionamento masculinizado no mercado de trabalho que vem lá de trás e a gente não se dá conta, né? Então, quais eram as falas que eu tinha muito forte? Você vai estudar, você vai se formar, você vai ter um bom emprego e você nunca vai depender de ninguém. Então, isso é muito forte. Você nunca vai depender de ninguém. Você nunca vai depender de ninguém, né? E todo mundo depende de alguém em algum momento. A gente sempre precisa, né, do outro perto da gente. A gente não é uma ilha isolada. Só que a gente cresce ouvindo essas coisas. Então, eu cresci ouvindo isso e muitas mulheres cresceram ouvindo coisas muito parecidas, né? Por outro lado, a gente também tem aquela cobrança, agora não tanto, mas as mulheres da minha faixa etária tinham de, nossa, você vai ficar patia, né? Então, com 30 anos, você já tinha que estar casada, com filho, com tudo resolvido na tua existência. E nessa faixa etária, entre 25 e 30 anos, é uma faixa muito produtiva profissionalmente. É um momento que você está entrando fortemente para o mercado de trabalho, né? Então, pensa só, como que é contraditório? Eu preciso estar no mercado de trabalho, eu preciso superar os homens, eu tenho as minhas questões que são fisiológicas, que são biológicas, 3, 4 dias por mês, eventualmente, eu posso ter uma situação que me deixa, né, mais emocional, né, por questão hormonal, questão da minha menstruação, as minhas questões, posso ter dor de cabeça. Se eu quero ter filho, não tem como eu delegar isso para o marido, tem que ser eu, né? Não dá para falar para o homem, ó, esse ano é você que engravida, ano que vem sou eu, tá? Vamos revezar isso. Não tem condição. Então a gente começa com isso muito forte dentro da gente, né? Quem sou eu? Então, para mim, enquanto eu não enxergava tudo isso, estava tranquilo, porque era um processo natural de estar no mercado de trabalho, de competir com os homens, de, nesta competição com os homens, querer me afastar das mulheres. Porque o que acontece? A gente começa a ficar tão masculinizada que a gente começa a olhar e falar, poxa, se eu não tenho dor de cabeça, se eu tomo um remédio para não menstruar, se eu não tenho filho, então a outra também não pode ter. Porque como assim? É muito mimimi, isso é muito coisa de mulherzinha. E eu falava isso, inclusive.
que eu preferia trabalhar com homens porque as mulheres faziam muito mimimi, né? Acontece que nesse caminho, né, se é que a gente pode dizer que foi uma virada de chave, eu tive duas grandes situações. A primeira foi que, em um dado momento, eu estava... meu filho mais velho, ele era pequenininho, ele tinha um torneio para participar que era à noite. E eu queria muito estar presente, era fora do meu horário de trabalho, só que o meu trabalho demandou uma emergência e eu precisei atender. Na verdade, assim, você fica numa situação que... O que você adia? As duas coisas são importantes naquele momento. Mas o que você adia? Hoje, tá? Se fosse hoje, depois de ter passado todas as situações que eu passei, eu ia com certeza cancelar o trabalho. Dane-se, né? Com a visão que eu tenho hoje. Mas por que eu tenho essa visão hoje? Porque lá atrás não foi o que eu fiz. Lá atrás eu sofri muito, eu abri mão de estar com meu filho nesse dia. Para ele não fez diferença, porque o pai estava junto e eu era tão ausente na vida dele que não estar lá naquele dia não fez diferença. Foi só mais um dia de ausência porque a mãe estava trabalhando, entendeu? Mas para mim foi muito doloroso. E quando eu lembro disso, ainda hoje, passados 5 anos, eu tenho vontade de chorar. Mesmo falando agora. Estou tentando não chorar, mas eu ainda lembro, ainda me dói. Então, a virada de chave, Ana, ela vem de várias dores que você sente no caminho. São várias dores que vão cristalizando. Então, um dia é um campeonato que você não foi, outro dia é uma reunião de escola que você não foi, outro dia é uma situação de um aniversário que você podia estar com o marido e você não está, né? Outro dia é um dia que você está passando super mal, mas você vai para aquele mercado, né? Porque você sente medo de não estar mais lá, você vai se sentindo coagida, né? E você vai entrando num desequilíbrio eterno. No final das contas, o que aconteceu no mercado corporativo? Eu me tornei a pessoa que eu não queria, porque eu olhava para algumas lideranças, quando eu ainda não estava nesse vulcão, e eu pensava assim, puxa vida, fulana não está vendo o filho crescer, Beltrano não está vendo o filho crescer, tá? Enquanto eu estava em algumas posições em que a minha liderança não era tão alta. Conforme eu fui chegando nos lugares aonde eu sonhava chegar, fui alcançando as posições que eu gostaria, fui ganhando mais, fui tendo uma liderança mais forte, o que eu fiz? Exatamente como elas. E aí a pessoa que não via mais o filho crescer era eu. Só que quando você está lá no meio, você não percebe, é tudo muito sutil, né? É tudo muito... As coisas vão acontecendo. E aí, eu tive o meu segundo filho trabalhando nessa mesma empresa, fiquei lá durante 7 anos, e quando eu voltei da licença gestante, eu fui mandada embora, né? Aliás, antes de eu ficar grávida, uma liderança que era mulher me falou, Mabel, agora que você está sendo promovida para esse cargo, eu só queria te avisar que se você ficar grávida, você vai ser mandada embora. E foi assim, desse jeito, a queima-roupa. E aí era mais uma ameaça de tantas que eu já recebia no decorrer da minha trajetória profissional. Eu falei, bem, né, ok. Só que nesse momento já estava cristalizado na minha mente que eu não ia abrir mão da minha família, não mais, né? E dali 2 anos eu engravidei e quando eu voltei da licença eu fui mandada embora, como realmente havia sido comunicado antes, né? Que não era permitido a mulher ter filho e ficar ausente. Então, assim, se eu não tivesse sido mandada embora, talvez eu estivesse lá até hoje, porque realmente é muito desafiador a gente acordar quando todo mundo em volta está igual a você. Você não tem para onde correr, você não tem uma pessoa que te estenda a mão e falando, vamos fazer diferente. Você vai seguindo aquele fluxo, né? Você vai seguindo. E quando eu fui desligada, foi um primeiro basta. Eu olhei para aquilo e falei, não, agora eu não vou voltar mais para o mercado corporativo. Agora eu quero fazer os meus horários, quero tomar as minhas decisões, só que a gente não muda de uma hora para outra, né? Eu mudei racionalmente. E o que eu fiz? Fui trabalhar para mim e sabe o que eu fiz? Continuei fazendo igualzinho eu fazia quando eu estava na empresa. Continuei trabalhando 12 horas por dia, continuei deixando meus filhos o dia inteiro na escola, continuei não ficando com eles, continuei abrindo mão de coisas, porque na minha cabeça, para eu ser produtiva na minha carreira, eu precisava abrir mão de alguma coisa. Então, eu passei mais 3 anos, depois que eu saí do mundo corporativo, me reencontrando.
que era possível fazer diferente, né? Até chegar nesse momento que a gente está aqui agora, né? Que é possível fazer diferente, que a gente tem escolha, né? Que tudo é possível, tudo depende da sua escolha, né? Então, eu delonguei um pouco na resposta, Ana, mas assim, não foi uma virada de chave, foram várias pequenas giradinhas de chave até abrir essa fechadura por completo dessa porta, entendeu? Não foi uma virada de uma vez, ela foi bem lenta e bem dolorida. E a chave ela só gira quando dói. Dói, você gira um pouco, dói, você gira um pouco, dói. Você não vê a pessoa que está mega feliz fazendo grandes transformações na vida. Pode notar. A pessoa que faz grandes transformações na vida é porque passou por uma dor gigante. Aí ela aprendeu alguma coisa e ela mudou. É igual a empresa, né? Não tem empresa que esteja enorme, gigante, que não tenha passado por uma falência ou quase falência ou bem perto de uma falência. Por quê? Porque foi nesse momento do vale ali que ela caiu, que ela falou, opa, peraí, tem jeito de fazer diferente, eu tenho escolha. E aí a pessoa escolhe fazer diferente. Então, são várias viradinhas de chave. E às vezes até o contrário, né? Às vezes até quando você percebe que você não vai ter mais escolha de continuar no lugar onde você está, e aí você é obrigado a sair dele de um jeito ou de outro. Mas eu concordo plenamente, eu agradeço muito por você trazer essa parte da sua história, porque é realmente muito forte, muito profundo, e eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente. E para a gente ir finalizando aqui, eu gostaria que você trouxesse alguma coisa que você acha que é relevante, assim, se você pudesse dizer, né? Hoje você trabalha com isso muito fortemente, eu particularmente gosto muito do trabalho que você faz, eu acho lindo, tive já a oportunidade de estar com você em eventos presenciais, e, poxa, se fosse para você deixar uma mensagem, assim, para as mulheres que passaram por essa transição, ou que estão, de repente, vivendo esse momento ainda de muitas questões internas, se você pudesse sintetizar em poucas palavras, o que você traria de reflexão para as mulheres que estão querendo olhar mais para si e equilibrar a vida, a carreira, seja como empreendedora ou seja dentro do mercado de trabalho, o que você poderia dizer para essas mulheres? Pois é, Ana, uma coisa que eu gosto de falar muito nos eventos é prioridade. O que é equilíbrio? Equilíbrio é você saber o que é prioridade. Porque quando você define o que é prioridade, tudo que fica em volta é o que sobra. Então, não te causa culpa. Como que a gente define o que é prioridade? Pensa o seguinte, eu faço um exercício, vou fazer com vocês aqui rapidinho, que é o seguinte, faz uma análise. Poxa vida, se alguém chegasse para você e falasse assim, esse é o último ano de vida, você só tem mais um ano, o que você vai fazer? Tá? Então, agora você vai parar o vídeo e vai anotar. Eu vou falar rápido, mas você vai anotar com calma. Então, vai pausando, tá bem? O que vai acontecer? Só tem mais um ano. Vai lá e coloca tudo que você faria em um ano, tá? Porque é difícil a gente encontrar o que é prioridade na nossa vida. E esse exercício, ele traz muita clareza pra gente. Aí, você vai elencou, colocou lá um tanto de coisas, 10 coisas. Imagina que alguém chega e vai na contagem regressiva e fala, agora você tem 6 meses. Você corta mais um pouco. Aí passou um tempo, alguém chega e fala, agora você tem 3 meses. Poxa vida, você vai cortar mais um pouco. De 3 meses cai para um mês. Você corta mais um pouco. Chega uma hora que tudo aquilo que você tinha para fazer em um ano, você olha e sobraram uma ou duas coisas para fazer em um mês, 3 coisas, certo? Quando a gente acha que tem todo o tempo do mundo, a gente vai deixando tudo que é importante para depois. Quando a gente sabe que tem pouco tempo, a gente faz rápido o que precisa ser feito. Então, você vai encontrando o rumo da sua prioridade. E aí, nos eventos, eu falo assim, poxa, agora que você já sabe o que você faria se tivesse um mês, corta mais um pouco. Se você soubesse que você só tem 24 horas, o que você faria em um dia? Um dia, pensa, só tem um dia. O que dá para você fazer que é importante, que você não pode morrer sem fazer? Nessa hora, geralmente, a mulherada entra em desespero, quando eu falo nos eventos, né? Só que a hora que ela se desespera e olha, ela fala, nossa, não tem mais nada para cortar. Eu falo, então pensa o seguinte, você tá lá para morrer de fato, tá? Alguém falou que você tem 1 hora de vida, só mais 1 hora.
Você tem tudo aqui, ó, à sua disposição, telefone, celular, você pode pegar um avião, você tem 1 hora. O que você vai fazer com 1 hora? Quando você olha o que você faria se tivesse a última hora, você encontrou o que é prioridade. Então, o resto não faz diferença mais. E a gente começa a trabalhar em prol dessa 1 hora, do que falta, né? Dessa uma única hora. E geralmente o que eu falo, né, quando eu estou nos eventos, o que eu faria na minha última 1 hora, né? Eu gostaria de morrer abraçadinha com toda a minha família, assim, ó, agarradinha, né? Com quem? Meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, meu irmão, com essas pessoas, é o que eu gostaria, sabe? De morrer assim, você fala, tem 1 hora que você vai morrer, meu, deixa eu sentir esse abraço aqui a última vez, eu quero estar perto dessas pessoas, é só isso, mais nada. E aí você começa a ver o que é importante para você. Então, se para mim seria importante sentir esse abraço dessas pessoas, então essas pessoas são as mais importantes para mim, né? Então, o que eu tenho que fazer para estar bem e estar perto delas e elas estarem perto de mim? Isso te corta um caminhão gigante de coisas inúteis que a gente faz todos os dias e que não levam a lugar nenhum, né? Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é você encontrar o que é prioridade. O resto fica para depois. Então, o que é prioridade, você foca e vai, tá? Então, essa que é a grande chave, né? Não é tarefa fácil descobrir o que é prioridade, porque parece que tudo é prioridade. Se eu tivesse 1 hora para morrer agora, eu ia estar preocupada com o boleto? Não, dane-se o boleto. Né? Eu ia estar preocupada? Não. Eu ia estar preocupada com quantas pessoas estão me assistindo no Instagram, no YouTube? Não. Dane-se, as pessoas nem sabem quem eu sou, né? Então, o que seria importante? Estar com essas pessoas perto de mim, né? Então, a gente começa a avaliar por um outro ângulo bem diferente. E a gente só descobre isso quando dói, quando a gente fica impossibilitado de ter aquilo que é importante, né? Então, aí a gente vai trazendo clareza para as situações. Espero ter ajudado, né? Quem está buscando equilíbrio, quem está buscando descobrir o que é prioridade para si, porque essa realmente é uma forma muito poderosa de descobrir o que é prioridade para você e focar naquilo que realmente importa. Quando a gente foca no que importa, a gente deixa de sentir culpa, né? A gente sente culpa quando a gente acha que as outras coisas são importantes. Deixou de ser importante, você não sente culpa mais. Maravilhoso, nossa, adorei, gratidão infinita. Acho que é uma ferramenta muito legal, é simples ao alcance de todo mundo, basta ter um papel e uma caneta ali à disposição de parar um tempo para olhar para dentro, né? Não é fácil, não é simples, porque a gente tem que realmente ser muito sincera com a gente para poder fazer esse exercício, mas é um exercício que está ao alcance de todo mundo, então fica como uma grande ferramenta aqui para todo mundo que acompanha a gente no MetaChat. E como uma última questão, quero te convidar a deixar aí a sua rede social para as pessoas que quiserem conhecer mais desse trabalho que você faz. Aê, gente, meu nome então é Mabile Gonçalves. No Instagram vocês vão me achar como Mabile Gonçalves. No YouTube como Mabile Gonçalves em todos os lugares, né? Então é isso. Obrigada aí pelo presente, né? De estar aqui com vocês, de conversar, de compartilhar. Eu adoro contar, né? As minhas histórias, as minhas vivências, porque muitas vezes a gente se encontra na história do outro porque olhar para a nossa história dói, né? E eu fui me encontrando na história de muitas mulheres que tiveram coragem de contar, né, os seus desafios, e eu fui entendendo os meus. Então, eu espero que quem esteja assistindo hoje se encontre em alguns desafios. Hoje a gente está aqui plena, lisa, rindo, né? Mas todo mundo tem um desafio interno a ser superado, e eu espero ter podido contribuir com quem estava aqui ouvindo. Obrigada pelo convite, de verdade. Ah, gratidão, Mavri. Muito bom te receber aqui. E nos bastidores eu tenho a oportunidade ainda de receber muita história sua, muito contato. Então, para o pessoal do MetaChat, fica aqui, mas para quem quiser seguir a Mavri nas redes sociais para acompanhar mais desse trabalho. E é isso, fica o meu agradecimento aqui. Gratidão infinita pela sua presença. Muito sucesso e muito equilíbrio na vida, na Amém. carreira, na espiritualidade e em tudo mais que você quiser. Porque, como diz Kayane Jankri, se tem uma coisa que a gente pode nessa vida, é poder. Então, Jaya Ho, um beijo grande para quem acompanha a gente até aqui e até o próximo episódio.